Ei, galera, vamos para nossa revisão? Tu tomou um susto, foi? O professor tomou, eu achei que ele fez assim. Lembrou de alguma coisa Isso! de um passado distante. Não Cara, tá, distante. professor? Não tão distante, bem pertinho. Tá. Ei, pessoal, agora é hora da gente fazer essa revisão, bate-bola, jogo rapidinho, ó, galerinha. Nesse momento, vão pegando todas as anotações que vocês fizeram, presta bem atenção, porque na nossa aula agora, 19.2, nós vamos ver os principais itens, tópicos que nós falamos sobre os processos de evolução da estrutura, como, de histórico, né? Como se descobriu, se obteve informações da teoria celular, e quais foram os precursores, né? E também vamos falar, vamos relembrar, pontuar essas estruturas, que daqui a pouco tem atividade para vocês. Já. Olha lá no quadro, galera. Aula 19.2, perdão. Revisão da visão geral da célula, parte 1, tá bom? Então, nós falamos sobre a célula, falamos que ela foi descoberta, né? Ou sinalizada, vamos dizer... Quer que eu aperte tudo? Ele gosta que eu aperte tudo. É que aí já fica tudo aí, a gente vai... Então, a gente viu que Robert Hooke, ele foi uma peça muito importante, porque ele que deu esse nome, na verdade, ele colocou lá de célula, né? Porque ele, ao observar uma cortiça, ele visualizou aquelas unidades tão perfeitamente organizadas, que na verdade a cortiça é de origem vegetal, e ele viu ali a estrutura da parede celular e ele achava que aquilo tudo era oco, então ele pensou que era uma, né? Mas... Lembrando que Zacarias, o pai dele, auxiliou e contribuiu, né, com o que é muito primordial para a ciência, que são equipamentos, que são mecanismos, ou não podemos instrumentos que possibilitaram, né, a visualização. Vai proporcionar que o pesquisador consiga construir o seu modelo, que vai gerar uma teoria. Essa teoria, é claro, que é elaborada em hipóteses, tá? Então precisa de equipamentos. Então, nesse momento, com essa contribuição de outros colaboradores, se pode constituir a teoria celular, que são três pilares importantíssimos da teoria celular. E o primeiro deles diz que a vida existe somente nas células. Todos ser vivos. Vocês viram que a gente falou lá de Matias, falamos de Schneider, todos eles começaram a investigar essas estruturas celulares e detectaram isso nos animais, nos micro-organismos, nos vegetais. Então eles falaram, todo e qualquer ser vivo é constituído por essas unidades celulares. E essas unidades celulares são importantes porque dentro delas é que ocorre o processo de metabolismo desses organismos. E esse metabolismo é essencial para que haja a produção de energia necessária para manter esse ser vivo ativo. Tudo bem? Tudo. Então, você tem aí que essas células, elas provêm somente de células pré-existentes. O que significa isso? Célula gerando unidades celulares, tá bom? Aí a gente viu, quando a gente fala disso aqui, a gente lembra que existem organismos, né, professor? Unicelulares e organismos pluricelulares. E que esses organismos, todos são constituídos por células, beleza, mas só que quando você começou... Ou vegetal ou animal. E quando você começou a estudar ciência, né, lá no ensino fundamental, você viu que os organismos, eles apresentam estruturas celulares procariontes e estruturas celulares eucariontes. Então, dentro desse grupo de seres vivos, vão existir aqueles procariontes, com essas unidades procariontes, né? E aqueles com as características de um ser eucarionte. Sabe, Tata? Quando a gente lê aí, ó, a célula é uma unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Essa terceira aí, primícia, né? É fundamental. Porque muitos estudantes podem estar se questionando, mas calma, eu queria entender por que não se considera vírus? Por que não considera os vírus, os vários tipos de vírus, de DNA, RNA, DNA e RNA, uma célula, um ser vivo? Vivo. Mas está aí, ó, porque o metabolismo, como a gente falou, que uma célula, a vida só tem de uma outra célula pré-existente.
tem que existir uma célula para ter outras células e diferentes. Uhum. Diferentes por quê? Porque elas conseguem se multiplicar e dar descendentes férteis e diferentes, geneticamente falando. O vírus não. E não, essas células têm metabolismo. Lembra quando a gente falou de metabolismo? Quando ele tem metabolismo tanto de substâncias inorgânicas e orgânicas que ocorrem dentro dessa estrutura celular de origem vegetal e animal. O vírus não tem metabolismo intracapsídeo, intramaterial que isola o DNA dele. Ele não tem esse metabolismo. Ele precisa estar dentro dessa célula para sequestrar o metabolismo, quer dizer, desviar o metabolismo das funções inatas daquela célula para ele. Então ele sequestra. Então essa terceira premissa, ela é fundamental para entender que o vírus não é considerado um ser vivo. Ele está incorporado, ele é parasita. Ele é intracelular obrigatório. Ele é parasita. Vem pra cá, prof. Gente, a gente vai deixar você aí com a atividade. Olha lá no quadro. A gente vai deixar você aí com a atividade. Já já a gente retorna, né, prof? Tchau. Tchau. Olha aí, já voltamos, galerinha. Eu acho que eles estão achando diferente também, né? A prof tá sem óculos, tá com olho A professora Thalita está sem óculos e fala assim, meu Deus, parece que o olho dela tá inchado. E tá. Será que o olho dela tá inchado? Ó, minha teoria. O olho da professora Thalita tá inchado porque ela tá com sono. Não sou japonesa, hein, E gente? ficou orando a madrugada todo dia. Porque É tem bom. que orar, hein, galera? É bom. Acorda cedo, é a primeira coisa. Isso aí, ó, hashtag fica a dica. Agora, é por isso? Não. É porque ela provavelmente deve estar mais de 48 horas sem óculos. Força. E assim, né? Descobrimos agora que ela é bem mais nova. Bem mais nova do que o titio. Então ela não sente tanto. Mas os efeitos estão chegando. O olho está ficando pequeno. E ela fica forçando sem óculos. Daqui a pouco vai ver. Ele vê um negócio no celular, eu digo, tá, que eu vou ler. Galera, vamos lá, nossa atividade. Lá. Já está justificado os olhos pequenos da professora Tabita. Ai, tirando toda a dúvida do nosso aluno, a questão de número 1. Nossa, parece que ficou bem pequenininho. Nem vamos falar como é que vai ser a correção então hoje. Vamos, não! Porque eu tô fechada. Galera, ó, essa questão. Vamos dando exemplo direto na questão. Na questão. Olha aí, deixa eu ver se ela como é que a gente vai fazer a correção? Primeiro, pessoal, nós vamos deixar aí, ó, pum, a pergunta. Depois nós vamos o quê? Pum, ler, é verdade. Depois a gente vai, pum, colocar a resposta. Depois nós vamos, pum, ler a resposta. Pum, viu? E ó, galera, quando a gente colocar a resposta... Eu gostei do tum. Melhor. Não é necessário que esteja com as mesmas palavras. Sim. Claro que nós vamos aqui sublinhar algumas palavras que são palavras assim importantes. Em que sentido, professor? Muitas vezes os estudantes eles podem descrever essa palavrinha, que a gente coloca como um conceito, como, né? Então, para familiarizar, vamos dar um tempinho para ele colocar essa palavra. E se for questões fechadas? Se for... Eu tava viajando, ó, professor, desculpa. Se for questão fechada... Eu pensando assim, tô olhando pra mim, olha que eu tava pensando, quando é que ele vai passar pra mim? Quando é que ele vai passar pra mim? Não, eu viajando aqui, eu tava no outro mundo, tá? Achando que tava falando, pô, ele vai falar sozinho. Ó, as questões fechadas... Muita loucura, muita loucura. As questões fechadas, a gente vai ler, jogar a pergunta também, aí a gente vai dar uma lida e aí a gente vai nas alternativas. E vamos identificar quais a gente exclui, porque elas não estão coerentes com a pergunta. Tudo bem? A pergunta aqui é para aquele aluno, professor Jefferson, que pode estar meio assim distraído, entendeu? Distraiu na aula, durante a aula. A menina foi olhar para ele. A idade é assim. Aí, de repente, aquele menino de olhos mais claros ali do lado, o professor tem aquele menino de cabelos brilhando na frente dela, ela com vontade de passar a mão no cabelo dele. Então, aí ela desconcentra mesmo. Ó. Eita, feedback? A descoberta da célula. Cachorrinho.
A descoberta da célula. Gente do céu, meu filho assistindo essa aula ia ficar bom. A descoberta da célula a partir de fragmentos de cortiça pelos cientistas holandeses. Quieta, Coitada do velho, agora eu entendi tudo. Quieta, prof. Demorei, hein? Tô ficando 100 mil. Pronto, agora quebrou o óculos dele também. Vamos trocar. Vamos? Ai, não aguenta amiga, não. Descoberta da célula. Tudo só quieta. A descoberta da célula a partir de fragmentos de cortiça pelos cientistas holandeses. Presta atenção no enunciado, galera. Eu falei que isso aqui é para pagar você. Vamos lá. Dos cientistas holandeses, já quieta agora. Hans e Zacarias Janssen. Eu vou deixar mais No final do século XVI, produziu uma revolução sem precedentes no conhecimento biológico e baseados em seus estudos sobre células animal e vegetal. Sabe que eu me pergunto às vezes o que significa a palavra precedente? Porque precede, não tem nada que precede o que ele fez. Formularam a teoria celular. Sem precedente. Agora, presta atenção aqui, nós temos várias informações aqui, né? Várias informações. Conhecimento biológico baseado em estudos. Célula animal e vegetal, teoria celular. Vivos, né? Que a gente ficou falando na Hans e Zacarias Janssen, que a gente pontuou bem o que eles descobriram. E falamos ali, ó, tá iniciado, no início, a descoberta da célula. A gente falou como é que foi isso. Aí o texto diz assim, o texto acima apresenta, a pergunta, o texto acima apresenta algumas incoerências. O vermelho, prof, parece que some. Qual seria o melhor? Amarelinho, prof. O texto acima apresenta algumas incoerências em relação à história da citologia e teoria celular. Como assim, professora? Por quê? Quais? Uai, o que foi que... Quem foi que descobriu a célula? Por exemplo, uma pessoa... Através dos fragmentos de cortiça. Foi Hans e Zacarias? Agora vamos aqui. Então o texto é para ver se você realmente estava prestando atenção. Eu fiz diferente. Eu coloquei incoerência. Ó, o azul tá incoerente. E agora, ó, a descoberta da célula a partir de fragmentos de cortiça não foi ele. Eles, na verdade, não tá errado. É que assim, eles não fizeram, eles colaboraram, eles têm uma participação. Eles colaboraram não com material em estudo, mas com equipamento para estudar esse material, analisando o texto. Alright. Aí a gente fala aí desses Zacarias e Janssen no final do século Minutes. Oi? E não é o programa dos Estados Unidos, não. É 6 Minutes. Fala ali, ó. Sobre as questões. Sobre a... 6. Vou calar minha boca. Vai. Sobre a revolução sem precedentes no conhecimento biológico, baseado, professor, em estudos sobre célula animal e vegetal. Tem alguma coisa a ver com Zacarias? Não. Então não tá. Vamos para a nossa resposta? Olha lá. Quais são essas incoerências? Robert Hooke foi quem descobriu e deu o nome das células, pequenas cavidades observadas na cortiça. Os dois cientistas Hans e Zacarias Janssen inventaram um pequeno aparelho de 2 lentes que chamaram de microscópio. E a teoria celular ela foi formulada por alemães, Schwann e Schneider, que foram aqueles que descobriram a origem da célula animal e vegetal. Perfeito, galera. Então aqui a gente tem os principais representantes dessa teoria, que deram base para a formulação dessa teoria, tá bom? Questão 2, professor Jefferson. Tá animadíssimo. Até 1665, as pessoas não sabiam o que eram células e tampouco a função que elas desempenhavam. A descoberta foi feita por Robert Hooke após analisar cortes de cortiça no microscópio. Esse cientista percebeu que o material era formado por pequenas cavidades, o que diminuiu o que denominou de célula, do latim célula, que significa pequeno compartimento. A teoria celular é formada por ideias de Schneider, Schwann e Virchow. Os dois primeiros, esse aqui é o primeiro,
Esse aqui é o segundo dos 2 primeiros. Os 2 primeiros. Senil. Senil. Ele vai dar pra zero. Pelo menos cheguei aqui. Vai chegar. A base dessa teoria. Cite os 3 pilares da teoria. Oi! Na minha cabeça. Tá mesmo? Vamos lá, galera. Por exemplo, primeiro... esse aqui é o primeiro. Ele gosta de numerar, vocês já perceberam, né? Esse é o segundo. Eu sei contar. Acho que é isso. Minha nossa, não acredito Todo mundo nisso. sabe. Eu sei contar ali. 1, 2, 3. Então, bate foi no... Eu sei... Eu sei Bate contar. foi na parede. Eu sei contar. Tudo bem, professor. Primeiro. Todos os seres vivos são compostos de células, ou seja, todas as reações do organismo, elas dependem estritamente da atividade celular. Ó, isso aqui, ó, dentro da primeira tem uma coisa muito importante. Uhum. Isso. As células, posso ir pro 2? Sim. As células provêm somente de células pré-existentes. Então, 3, a célula é a unidade de reprodução e de transmissão das características hereditárias. Por que isso? Gente, eu nem vou colocar... Unidade significa que mesmo os pluris ou multicelulares, uma só representa o todo. É isso que quer dizer a palavra. Se eu tirar uma célula daqui do teu músculo, essa célula tem toda a informação que tem em você. Isso significa unidade. Reprodução é assim, essa reprodução, aí isso aqui não há necessidade de colocar, é só para enfatizar. Reprodução quer enfatizar transmissão de características diferentes. Se reproduz. É uma célula. Aí você fala assim, ei, mas espera aí. Foi o que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas os seres unicelulares como bactérias, elas conseguem ser diferentes? Na época achava que não. E aí deu outro ribuliço, que hoje são diferentes. Elas não são iguais. Claro que elas não têm essa mudança, né, enorme que nós temos. Mas elas... No ambiente elas podem... elas não são iguais. Aí, isso, por exemplo, o pessoal fala, né? Nós temos material genético, né? Material genético nuclear e material genético não nuclear, que são das mitocôndrias. Não existe mitocôndria masculina, só existe mitocôndria feminina. Então, todas as mitocôndrias são iguais? Não. Achava-se que sim. Mas, assim, claro, todas as mitocôndrias vêm de uma mulher. Uma mulher mudou para tudo. Só que, apesar disso, são diferentes. Tem alterações. Porque depois que descobrem que o material genético sofre pressão do meio. Então, esses são os 3 pilares aí da teoria celular, tá bom, galera? Questão 3. A teoria celular, que é a base da biologia celular, sustenta-se em uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal função dessa teoria. Vamos embora. As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. Eu posso fazer? Pode. Será? B. Deixa eu colocar todos. Todos os organismos vivos são formados por células. Todos os organismos são formados por células? Olha, tem que tomar cuidado porque organismo pode estar pegando todos, nem todos. Toda a matéria existente no planeta é formada por células. D. Todas as células... Essa questão tá tudo correto, gente. Bota aí. Calma aí. Até a letra E, só vai. Todas as questões estão corretas, total. Só tem uma coisa. Tem uma palavrinha aí que pode, né? Por exemplo, toda a matéria existente do planeta é formada por célula? É o que está acabando com a frase. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Não. Porque todas, a palavra é todas, porque algumas podem ter membrana, outras podem ter parede e outras podem ter membrana e parede. Nem todo organismo vivo é formado... Essa aqui acabou, né? Porque aí não tem nada... É porque nem todo organismo vivo é formado por células. Tem. Gente,
É porque a palavra organismo vem da teoria celular. Uma célula forma várias células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, vários órgãos... Então, E a nossa alternativa correta que eu não encontrei a letra B. Todos os organismos vivos são formados por células. Vamos para 4. Qual das afirmações abaixo não está de acordo com os pressupostos da teoria celular baseada nos estudos de Schneider e Schulman? A. Todos os organismos, exceto os vírus, são formados por células. B. O funcionamento de um organismo como uma unidade é o resultado da soma, a soma das atividades e interações das unidades celulares. C. O funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento das unidades celulares, exceto os vírus. E D. Cada célula se forma por divisão de outra célula. E. Os seres vivos, animais, vegetais ou protozoários, são compostos, sem exceção, por células ou produtos celulares. The answer is... Wrong. É o seu funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento da unidade celulares, exceto os vírus. Right. Vamos para o Enem? Vamos. Observe a imagem a seguir com as células procariótica e eucariótica e, com base nos seus conhecimentos, indique algumas diferenças entre os dois tipos de células. Aí, ó, então, nas procariontes, estão presentes em todos os seres unicelulares, com bactérias e cianobactérias, são muito menores, o material genético DNA está disperso. Eucariontes? Só uma coisa, esse eu vou colocar P e esse eu vou colocar E. Eucarionte, Vem pra perfeito. Cá, é o P e o E. Perfeito. Procariontes? Estão presentes em seres unicelulares como protozoários e pluricelulares como plantas e animais. São maiores e de fundamental complexidade. Apresentam um núcleo e material genético delimitado. É isso aí, galera. E a gente vai encerrando mais essa aula. Já já a gente volta com você. Beijo, tchau!